Olá, tudo bom? Luiz Cora, novamente aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer, tá? Então, o Alzheimer, você tem proteínas que são mal formadas ou mal já foram degradadas e elas acabam se agrupando e acumulando dentro dos neurônios e dentro de outras estruturas cerebrais, tanto no interstício quanto nas células de suporte. Essas proteínas precisam ser limpas, tá? Senão elas vão se acumulando. E com o passar dos anos, as pessoas vão perdendo essa capacidade de limpeza dessas toxinas, tá? Os tratamentos medicamentosos não conseguem alcançar esse sistema de maneira tão eficiente assim, tá? Então, nessa revisão, né, eles avaliaram algumas estratégias que a gente usa no consultório, inclusive, tá, para melhorar a limpeza dessas toxinas, tá, por vários mecanismos, tá, que não são excludentes. O primeiro deles é a fotobiomodulação, o laser, né? O laser vermelho na faixa de 650 a 850 nanômetros, ele penetra mais ou menos 3 a 4 centímetros no cérebro da pessoa, tá? E isso aumenta a produção de ATP. Lembra que para a gente limpar essas toxinas, da mesma forma que a nossa casa, nós precisamos de energia, tá? E o ATP é a energia das nossas células, ok? Então a fotobiomodulação faz isso. A segunda estratégia é o RTMS, que é a estimulação magnética, que mostra que tanto melhora o tamanho do espaço que limpa as toxinas cerebrais, tá? E também faz a conexão cerebral. O TDCS, tá? Que é mais simples, tá? É o que eu uso em casa, eu tenho o meu aqui, tenho no consultório vários. A gente faz direto no consultório e eu faço semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, para melhorar a conectividade cerebral. Tá? No meu caso, o meu objetivo é melhorar o meu desempenho de memória. Tá? E também isso já aumenta também a conectividade, melhora a conectividade cerebral e ajuda a drenar as toxinas cerebrais. Tá? Outro fator importantíssimo é a atividade física. Precisa fazer atividade física, porque a atividade física faz um melhor acoplamento entre o neurônio, tá, do locus coeruleus, que é um núcleo da adrenalina, tá, com o acoplamento da junção entre o vaso sanguíneo, sanguíneo da pessoa, tá, e a barreira que protege o cérebro. E isso vai fazer um melhor acoplamento, ou seja, utilizou uma quantidade de energia naquela área cerebral, você vai receber uma certa quantidade de energia naquela área cerebral que você está precisando. Então você ajusta o acoplamento. Beleza? Esse é um estudo bem interessante, uma revisão legal que vale a pena ler para quem quiser e estudar. Né? Beleza? Bons estudos, divirta-se aí. Valeu! Olha, o Alzheimer é, sem dúvida, um dos maiores e mais complexos desafios da medicina moderna. Por décadas, a gente viu a busca por uma cura focada quase que totalmente em medicamentos. Mas, vamos ser sinceros, os resultados foram bem limitados. Então, hoje a gente vai mergulhar numa mudança simplesmente fascinante na ciência. Uma virada de chave em direção a novas terapias, terapias não invasivas que estão trazendo uma onda de esperança renovada. E para a gente ter uma dimensão da urgência, é só olhar para esse número aqui. São mais de 55 milhões de pessoas no mundo inteiro vivendo hoje com Alzheimer ou outras formas de demência. É uma crise de escala global, que impacta milhões de famílias, de cuidadores e, claro, os sistemas de saúde. E essa é a pergunta que está movendo a pesquisa hoje, né? Se aquela abordagem mais tradicional, a farmacêutica, não está entregando os resultados que a gente esperava, quais são as alternativas? E a resposta, pelo visto, talvez não esteja num frasco de pílulas, mas sim numa abordagem completamente diferente de como tratar o cérebro. Pensa assim, a estratégia antiga era como tentar abrir uma fechadura super complexa com uma chave só. Os remédios miravam em um único alvo, como a famosa proteína amiloide. Só que o Alzheimer é uma doença muito mais complexa que isso. Então, o fracasso desses testes não teve jeito, forçou os cientistas a pensarem fora da caixa, uma mudança que era sem dúvida muito necessária. Ok, para a gente conseguir entender as novas soluções, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e desvendar o que exatamente faz do Alzheimer esse quebra-cabeça biológico tão complicado e infelizmente tão devastador. Essa aqui é uma das marcas registradas da doença.
Pensa nessas placas amiloides como se fossem verdadeiros bloqueios de estrada no cérebro. Elas vão se formando ali no espaço entre os neurônios e simplesmente impedem que os sinais passem de um para o outro. E claro, com o tempo, essa falha na comunicação vai se agravando e acaba levando à morte das células e à perda de memória. Então, se as placas amiloides são o problema do lado de fora da célula, os emaranhados de Tau são o caos do lado de dentro. A proteína Tau em um cérebro saudável ajuda a manter a estrutura do neurônio, tipo os trilhos de um trem. No Alzheimer, ela se deforma toda, se emaranha, destruindo esses trilhos e fazendo com que todo o sistema de transporte de nutrientes da célula simplesmente desmorone. E tudo isso leva a gente para uma verdadeira crise de energia no cérebro. As mitocôndrias são as nossas usinas de energia celular. E nessa imagem, a diferença é gritante, né? Num cérebro com Alzheimer, essas usinas simplesmente quebram, sabe? Elas ficam fragmentadas, ineficientes e deixam os neurônios sem combustível, incapazes de funcionar direito. Bom, diante de um cenário tão complexo, a ciência precisava de uma nova carta na manga. É aí que entra essa nova onda de tratamentos, que está focada em tratar o cérebro de uma maneira mais completa, mais holística e, o que é ótimo, bem menos invasiva. Essa citação da pesquisa que a gente está analisando aqui, ela resume tudo perfeitamente. A comunidade científica está finalmente reconhecendo que uma doença com tantas causas diferentes provavelmente vai precisar de tratamentos que também atuem em vários alvos ao mesmo tempo. E o melhor, sem precisar de cirurgias ou dos medicamentos tradicionais. Beleza. Então, o que tem dentro dessa nova caixa de ferramentas? Vamos dar uma olhada, uma por uma, nas terapias não invasivas mais promissoras que estão sendo estudadas hoje. A primeira ferramenta é a fotobiomodulação, ou PBM. É como se fosse uma forma de dar uma carga nas células do cérebro usando luz. Uma luz bem específica, de baixa intensidade e aplicada de forma a penetrar nos tecidos e ativar processos de reparo celular lá dentro. E o resultado disso é o que é mais interessante. A PBM parece atuar diretamente naquelas mitocôndrias danificadas, ajudando a restaurar a produção de energia. E não é só isso. Estudos também mostram que ela pode ajudar a ativar as células de limpeza do cérebro para remover as placas amiloides. A próxima ferramenta da lista usa magnetismo. A EMTR usa uma bobina que é colocada sobre a cabeça para gerar pulsos magnéticos. Esses pulsos criam pequenas correntes elétricas em áreas bem específicas do cérebro, conseguindo assim modular a atividade dos neurônios. A palavra-chave aqui é ressintonizar. A EMT pode ajudar a restaurar padrões de atividade cerebral que estavam bagunçados. E o mais incrível, ela pode estimular a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios. Algo que, até pouco tempo atrás, se achava que era super limitado no cérebro adulto. Vamos para a terceira ferramenta, a ETTC. Essa aqui usa uma corrente elétrica bem suave e constante. Diferente da outra que usa pulsos, a ETTC manda um fluxo contínuo de energia para deixar os neurônios mais ou menos propensos a disparar, dependendo do que o tratamento precisa. E os benefícios diretos são bem claros, né? A ETCC já mostrou em estudos que pode melhorar a função cognitiva e, algo que é fundamental, aumentar o fluxo de sangue para o cérebro, o que significa levar mais oxigênio e nutrientes essenciais para as células cerebrais. E por último, uma ferramenta que, na verdade, está ao alcance de muita gente: a terapia por exercício. E não é só para ficar em forma. Atividade física agora é vista como uma intervenção médica mesmo, super poderosa e não invasiva para a saúde do cérebro. O legal do exercício é que ele ataca o Alzheimer por vários lados. Primeiro, ele ajuda a diminuir a neuroinflamação, que é basicamente como apagar um foguinho que fica queimando ali dentro do cérebro sem parar. E de forma muito importante, ele dá um up no sistema linfático, que é o serviço de limpeza do cérebro para ele conseguir remover o lixo tóxico, incluindo a própria proteína amiloide. Ok, e agora vamos juntar todas as peças. O ponto central aqui não é achar uma bala de prata, uma solução mágica. A grande esperança está em atacar uma doença tão complexa com um conjunto de ferramentas diversificado, abordando a inflamação, a energia das células, os circuitos neurais e a limpeza de resíduos, tudo ao mesmo tempo. Bom, com todas essas ferramentas promissoras na mesa, a grande pergunta é: e agora? O que o futuro nos reserva? Vamos dar uma olhada no que é promissor, nos desafios que ainda existem e para onde essa pesquisa toda está nos levando. O grande poder dessa nova abordagem está no que todas essas terapias têm em comum.
Todas elas, cada uma do seu jeito, ajudam a preservar as usinas de energia das células, a acalmar a inflamação, a combater o estresse, a limpar o lixo tóxico e, claro, a fortalecer as conexões entre os neurônios. Mas, claro, é importante a gente ter os pés no chão e olhar para os dois lados da moeda. De um lado, a promessa é gigante. Tratar uma doença com múltiplas faces, com uma abordagem também de múltiplas faces, de um jeito seguro e acessível. Mas do outro, os desafios também são bem reais. A ciência ainda precisa descobrir a receita exata para cada terapia, sabe? A dose certa, a frequência, e precisa de mais estudos de longo prazo para confirmar a eficácia. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Talvez a verdadeira revolução não esteja em encontrar uma única terapia milagrosa, mas sim em aprender a arte de combinar essas diferentes abordagens. Será que uma combinação, quase uma sinfonia de luz, magnetismo, eletricidade e exercício pode ser a resposta para finalmente silenciar a devastação do Alzheimer? Essa é a esperança que está movendo a próxima fronteira da pesquisa.